Quasimodo, infantes, alleluia, ratio labile, sine dolor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos fiéis, estamos hoje no domingo da oitava pascal, chamado também domingo em Albis, isto é, domingo em branco. Isto porque outrora aqueles que receberam o santo batismo na vigília pascal usavam vestes brancas até o dia de hoje. Vestes essas que simbolizam a regeneração operada nas almas pelo santo batismo, que nos faz participar da graça da ressurreição do Senhor, morrendo para o pecado e vivendo somente para as coisas do alto. Também, o domingo de hoje é chamado domingo de Quasimodo, isto é, segundo as palavras do introito, domingo em que aqueles que receberam o batismo estão ainda como que recém-nascidos, Quasimodo geniti infantes concupiscit lac sine dolo, aleluia. Como que recém-nascidos buscai, como que recém-nascidos, no entanto, com o uso da razão, buscai o leite espiritual, buscai a graça, buscai as coisas do alto, aquilo que não perece. Então, portanto, vestes brancas, como que recém-nascidos, ou seja, sem o pecado, unidos a Deus pela graça. É isso que nos ensina São Paulo apóstolo. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com Ele pelo batismo, na morte, para que assim como Cristo ressuscitou os mortos para a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. A santa água batismal, em que fomos mergulhados pelo batismo, e que é consagrada pela Igreja na noite de Páscoa, é, segundo o apóstolo, a imagem do sepulcro. Ao sair dela, fica a alma purificada de toda falta, de toda mancha, livre da morte espiritual e revestida da graça, princípio da vida divina, assim como Cristo, ao sair do túmulo, se despiu de toda a enfermidade para viver dali por diante uma vida perfeita, que é o modelo da vida que nós teremos. Eis aí o parâmetro de santidade. Eis aí o modelo que devemos seguir, o exemplo que devemos seguir já nessa vida, morrendo para o pecado, e como aqueles que outrora eram batizados permaneciam com as vestes brancas até hoje, até o dia de hoje, devemos nós permanecer com a nossa alma alvejada pela graça, branca pela graça, até o momento da nossa morte. Assim, caríssimos, pela sua santa ressurreição, nosso Salvador nos mereceu a graça de vivermos com Ele para Deus, de sermos associados à sua ressurreição. E essa graça nos é dada pelo batismo. Ele mereceu para nós essa graça, evidentemente, não pela ressurreição. Justamente nós somos sepultados com Cristo na sua morte. Ao morrer no alto do Monte Calvário, nosso Senhor Jesus Cristo atinge o termo
da sua existência mortal e nada mais pode merecer. Assim, tudo quanto nos obteve de graças foi pelo seu sacrifício, inaugurado na encarnação e consumado pela morte na cruz. Mas os seus méritos subsistem para nós depois da sua saída gloriosa do sepulcro. Esses méritos estão acumulados num imenso tesouro que é entregue à Igreja e que é aplicado a nós pelos sacramentos. E é por isso mesmo que Jesus Cristo, em seu corpo glorioso, conserva as cicatrizes das chagas, apresenta-as ao Pai em toda a sua beleza, como títulos para a comunicação da sua graça a nós. Justamente Ele está sempre vivo, intercedendo pelo Pai, intercedendo diante do Pai por nós. E assim, a cada instante, nós temos as graças necessárias para conservar essa pureza, para conservar nossa alma limpa, e assim merecermos as recompensas eternas dessas vestes cândidas que nós portamos. Portamos não fisicamente, mas portamos em nossa alma, que é a graça. Caríssimos, essa obra na nossa santificação de morte para o pecado e de viver somente para o Senhor, que foi inaugurada no batismo, deve continuar durante toda a nossa vida. É certo que nosso Senhor morreu uma só vez, permitindo-nos, assim, poder morrer juntamente com Ele para tudo aquilo que é pecado. E assim, merecer a graça. Mas nós devemos morrer todos os dias com Ele. Afinal, e nós percebemos muito bem, nós conservamos em nós as chagas do pecado, as feridas do pecado. E o inimigo da nossa alma trabalha a pensar para atiçá-las, fazê-las ressurgir, para nos fazer rebelar contra a graça. E assim nós devemos destruir em nós essas raízes, fugir de toda infidelidade, fugir do amor desordenado pelas criaturas, afastar de nós as ações de todo motivo, não só culpável, mas afastar de nós todas as ações que nos afastam de Deus. Devemos nos libertar do apego a tudo aquilo que é criado, terreno, e conservar o nosso coração livre de uma liberdade espiritual, livre para se desprender das criaturas e se dirigir a Deus. E é esse o primeiro movimento da nossa santidade: purificar a nossa alma de tudo aquilo que é pesado e a afasta de Deus, para que assim ela possa, e aí está o segundo movimento, se dirigir a Ele. Morrer para o pecado e viver para a graça. E essa morte para o pecado que deve ocorrer nos dias deve ser bem concreta. Não é simplesmente uma ideia, não é simplesmente uma veleidade, mas deve se concretizar em ações que vão nos libertar de todas as ocasiões, de todas as inclinações, de todas as imperfeições que nos afastam de Deus, que nos levam ao pecado. E essa morte para o pecado, para renascer para uma vida nova, renascer para uma vida pura, como de recém-nascidos, que se entregam inteiramente aos braços do Pai e que sabem que só tem a verdadeira sustento, só tem o verdadeiro alimento dos seus pais, e que o buscam justamente por causa desse bem. Essa graça de renascer como um recém-nascido, dependente e bem dependente, no bom sentido, dos seus pais para manter a sua vida, deve ser para nós um dos aspectos mais marcantes da graça pascal,
e que devemos aproveitar nesse tempo que a Santa Igreja nos coloca. São Paulo destaca com termos marcantes, como podemos ouvir na epístola do domingo de Páscoa. Ele exclama: caríssimos, purificai-vos do velho fermento para serdes uma massa nova. Pois desde que Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado por nós, tornastes-vos pães ázimos. Participemos, portanto, do banquete não com o fermento antigo, o fermento do mal e da perversidade, mas com os ázimos da verdade e da sinceridade. Tal exortação, que pode à primeira vista ser incompreensível nos dias de hoje, é a que a nossa Santa Madre Igreja escolheu como a mais adequada para resumir o nosso procedimento no momento em que celebramos o mistério da ressurreição. Isto porque estes versículos de São Paulo indicam de forma muito clara e profunda o fruto que nossas almas devem tirar desse mistério. Assim sendo, o que significam essas palavras? Para bem compreendê-las, caríssimos, devemos notar que nas vésperas da festa da Páscoa, durante a qual os hebreus celebravam o aniversário da passagem do anjo exterminador, que matou os primogênitos dos egípcios, e que celebrava também a travessia do Mar Vermelho, que os libertou do jugo do faraó, os hebreus deviam fazer desaparecer das casas toda espécie de fermento. No dia da festa, depois de imolado o Cordeiro Pascal, comiam-no com pães ázimos, isto é, sem fermento, não levedados. Essa celebração hebraica da Páscoa nada mais era, caríssimos, do que a prefiguração da verdadeira Páscoa, a Páscoa estabelecida por nosso Redentor, pela qual morremos para o pecado e somos libertados do jugo do demônio. Purificai-vos do velho fermento, despivos do velho homem, nascido do pecado, das suas concupiscências, as quais renunciastes pelo batismo. Naquele momento da regeneração batismal, caríssimos, participamos da morte de Cristo, que fez morrer em nós o pecado. Tornamo-nos assim, e assim devemos sempre permanecer pela graça, uma nova massa, isto é, uma nova criatura, um novo homem, a exemplo de Jesus Cristo, saído glorioso do sepulcro. E assim, purificados, devemos crescer, alimentando-nos do leite espiritual. Não devemos permanecer, somos agora, pela graça, recém-nascidos, não devemos permanecer recém-nascidos. Deve amadurecer, deve crescer um novo homem. Um homem que cresce na pureza da intenção, na pureza das obras, buscando aquilo que é do alto. E eis, caríssimos, a razão pela qual, do mesmo modo que os judeus, chegada a Páscoa, se abstinham de todo o fermento para comer o Cordeiro Pascal, assim também nós, católicos, que queremos participar do mistério da ressurreição e unir-nos a Cristo, Cordeiro imolado e ressuscitado por nós, devemos doravante levar uma vida isenta de todo o pecado. Devemos abster-nos de todos os maus desejos que são como que um fermento de malícia e perversidade. E como um fermento atinge a totalidade da massa, basta só um pecado grave para corromper toda a massa. Que não reine o pecado em nós, devemos conservar sempre em nós a graça que nos fará viver na verdade e na sinceridade da lei divina. Afinal, o pecado nos cega, o pecado nos ilude, o pecado faz ver o bem onde há o mal, a corrupção. Se nós queremos viver na verdade, devemos viver na graça de Deus. Se queremos ser verdadeiramente livres, devemos permanecer na graça de Deus. Que tudo em nós seja sujeito a Cristo, que em cada um de nossos atos proclamemos a soberania e o reino de nosso Senhor Jesus Cristo sobre nossas almas e sobre toda a criação. Assim, caríssimos, que renunciemos ao pecado e a todo o motivo humano, a toda a intenção meramente humana, a todo apego desordenado à criatura,
que, como o fermento velho, pode corromper todas as nossas ações, e assim que vivamos somente para Deus, somente para as coisas do alto, de uma vida nova, a vida de Cristo em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.